Manhã Sagres, aqui na Sagres 730. A gente volta a falar, né? Nós já registramos os números nesta manhã. A gente volta a falar sobre a curva da Covid-19 no estado, a situação da pandemia, agora em contato com áudio e vídeo com a Superintendente de Vigilância em Saúde no estado de Goiás, Flúvia Amorim. Flúvia, obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia. Boa sexta-feira. Sexta-feira é alívio pra você, Flúvia, ou nem tanto? Parece que os fins de semana estão todos iguais, tá tudo igual, né? Eu posso falar que desde março, dos primeiros casos confirmados, não tem tido muita diferença entre sábado, domingo, segunda, tá praticamente a mesma coisa. Imagine você, ouvinte, a rotina da Superintendente de Vigilância em Saúde durante uma pandemia. Mas enfim, Flúvia, nessa semana a gente está observando aí, a Celede deve tratar com mais detalhes, a gente está acompanhando os números da pandemia. E eu fiquei com uma dúvida. A gente vai detalhar esses números, mas enfim... há uma sequência de quedas aí na média móvel de mortes e também na ocupação de leitos, principalmente leitos de UTI, que é um dado muito importante. E eu fiquei me perguntando se a gente tem que mudar a nossa rotina. Eu sei que tem muita gente que está indo para bar, que está fazendo tudo como se não tivesse pandemia, mas eu estou tentando falar para aquelas pessoas que estão mais preocupadas com essa questão da pandemia, como a Celede, a gente tenta orientar nesse sentido aqui na nossa programação. A gente tem que mudar, pode mudar, está liberado agora para mudar alguma coisa na nossa rotina, porque as curvas estão um pouco mais baixas, porque a gente está observando por alguns dias umas reduções ou não, continua do mesmo jeito. Eu dei o exemplo aqui, Flúvia. Eu gosto de jogar futebol, me chamaram para jogar futebol na quarta-feira, 7 da noite. Eu falei, olha, não vai dar. E aí, o que você diz assim para quem tá se perguntando diante dessas informações diárias que a gente vai apontando que a curva está mais baixa? Bom, vamos lá. O fato da curva estar mais baixa, do número de óbitos ter caído, do número de internações também estar diminuindo gradativamente, isso ainda não quer dizer que a situação está controlada. Isso as pessoas precisam ter em mente. Me preocupa, às vezes, quando a gente dá a notícia, né, de que caiu casos, caiu óbito, caiu taxa de ocupação, e as pessoas entenderem que agora a gente não pode voltar àquele normal que era antes da pandemia. Isso ainda não é possível. E a gente tem agora, recente, situações que nos comprovam isso. O que a Europa está passando agora na sua segunda onda foi justamente o que a gente viu na Europa. Eles tiveram, né, um pico de casos, muitos óbitos, muita internação, os números caíram, a situação, né, ficou mais estável lá embaixo, não lá em cima, e deixaram de usar máscaras, passaram a viver praticamente da mesma forma que viviam antes da pandemia. Resultado disso, segunda onda agora, no início, né, no outono do inverno, no início do outono europeu. Então, o que está acontecendo lá pode acontecer aqui também, né? E seja provável que aconteça aqui também. Então, mesmo com números caindo, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é as pessoas continuarem mantendo o distanciamento. Eu vou, por exemplo, vou fazer uma compra no shopping. Ok, você vai. Mas que mantenha um distanciamento, que use máscara o tempo inteiro, que higienize as suas mãos. E esses hábitos, né, essa rotina nova, ela precisa permanecer, mesmo que você tenha que sair de casa. Então, a orientação aumentou o número de atividades que eu posso fazer, ok, mas essas atividades precisam continuar sendo feitas com precaução. Distanciamento, máscara, higienização das mãos. Pois é, Flúvia, desculpa, Celede, só uma questão aí em relação a essas curvas, porque a Europa está vivendo essa segunda onda, mas lá houve o lockdown, né? Em vários desses países que houve até colapso do sistema de saúde, a curva subiu e depois eles fecharam tudo e a curva foi forçada a descer. E agora ela está subindo de novo por conta desses hábitos, enfim, das pessoas se movimentando de novo. Aqui nós não tivemos isso, né, Flúvia? A gente teve uma subida que em grande parte do país foi mais não tão íngreme quanto lá na Europa, mas a gente ficou nesse platô por muito tempo. A gente pode, diante desse cenário diferente, pode ter mesmo uma segunda curva como a Europa está vivenciando, porque a nossa realidade é diferente. Tem a questão também de que eles estão entrando no outono e inverno, nós estamos indo para o verão. Isso não pode ter algum impacto para a gente não ter uma segunda onda tão temida, né, quanto em outros países? Em relação à nosso perfil, né, a dinâmica da doença no Brasil, com certeza foi muito diferente da Europa, né?
As medidas também, elas foram tomadas de forma diferente. Apesar de ser a mesma medida de restrição, né, de distanciamento e isolamento, só que lá foi muito mais rígido do que aqui. E a diferença, né, nessa intervenção, a gente vê também no resultado dela. Então, lá eles tiveram uma subida de casos e uma queda mais rápida que a nossa. Nós caímos muito lentamente e temos caído muito lentamente, né? Então, a gente vê os números sendo a tendência de redução de casos, de óbito, de internação, mas isso de uma forma lenta. Então, isso também mostra o resultado das intervenções da forma que nós fizemos aqui. Então, aqui não fez um lockdown, né? Nós não tivemos lockdown aqui. Nós tivemos restrições maiores no começo de março, né, com o primeiro decreto, e isso foi diminuindo gradativamente. Os gráficos, né, de isolamento mostram isso para a gente. Que houve ali uma primeira semana, uma segunda, em que a gente conseguiu taxas de isolamento altas, e isso foi caindo gradativamente. Então, nós não tivemos lockdown aqui, isso é fato. E isso foi diferente da Europa, e o resultado também foi. A nossa curva cai muito mais devagar, muito mais lentamente do que a curva da Europa. Pois eu acho que por isso que o Rubens está questionando se esse fato não indica que a nossa história vai ser diferente, né? Não dá para afirmar, Cileide, não dá. Vou falar por que não dá. A gente vê alguns resultados de inquéritos de soroprevalência que foram realizados Brasil afora, e grande parte desses inquéritos mostram que nós temos ainda uma grande parcela da população que é susceptível. Talvez o nosso cenário fosse diferente se a gente tivesse uma soroprevalência diferente também, mas o que os dados mostram, primeiro, é que a gente tem ainda muitas pessoas que não adquiriram a doença, que estão susceptíveis. Esse é o primeiro ponto. E isso a gente considera na epidemiologia como bolsão de susceptível, então eu posso ter uma segunda onda. E nós temos outras questões, né, sobre uma doença que é nova, que nós não sabemos, por exemplo, afirmar concretamente quanto tempo depois da infecção eu fui protegida contra a doença. Então, tem estudos saindo agora, alguns falam em 90 dias, que a imunidade dura cerca de 90 dias, mas isso ainda precisa de mais estudos, né, para a gente ter certeza disso. E se isso for verdade, né, se realmente for confirmado isso, pensa que quem teve lá em março já tá susceptível de novo. Então, isso também pode trazer essas diferenças. Então, não dá para afirmar que por nós termos ficado muito tempo no platô alto, que a gente não possa ter uma segunda onda. Não podemos afirmar isso. A gente está descendo rápido do platô ou numa velocidade que vocês já estavam prevendo? Só para relembrar aqui para o nosso ouvinte, ontem a média móvel de mortes em Goiás era de 32, ela ficou na faixa de 50 durante uns 2 meses, né? Então ficou bem alta e agora ela está caindo. Isso significa que a gente está numa velocidade de descida razoável ou não? É uma descida lenta, né? Se a gente pensar numa doença que é transmissível, pessoa a pessoa, quando a gente avalia a curva de outras doenças que são transmissíveis, né? Vou colocar H1N1, sarampo, rubéola, né? Quando tinha muitos casos, a gente viu uma subida rápida e uma queda rápida, né? Porque vocês vão esgotando susceptíveis. Na Covid-19 é tudo diferente. A gente fala que é tudo diferente. Então, essa subida, ela foi gradativa, mas a descida também está sendo lenta, gradativa e lenta. Eu não posso afirmar. Agora, a gente fala assim, se a gente estimava que fosse mais rápido ou mais lento, para a Covid-19 é algo que a gente não tinha como saber como seria. A gente teve que viver para entender como é que essa curva se comportaria. A gente vai chegar ao final do ano, vocês estimam, apesar de você ter acabado de dizer que tudo é novo, né, no caso da Covid, mas vocês têm uma expectativa de chegar no fim do ano com qual média móvel de mortes? Cileide, não dá nem para falar em qual expectativa, né? Por vários fatores. Qualquer alteração, né, no comportamento das pessoas, vou dar um exemplo, a gente não vê a curto prazo, a gente só vê as consequências a médio e longo prazo, 15, 30 dias depois. Então, não dá para afirmar. A gente gostaria que esses números fossem caindo gradativamente, né, continuassem caindo e que se permanecesse numa estabilização baixa. Essa é a nossa expectativa, que a gente caia e a gente permaneça numa estabilização lá embaixo. Porque controlar e não ter casos, realmente, quando tiver vacina,
uma vacina segura, eficaz, que garanta uma proteção duradoura, aí sim a gente já pode começar a pensar em controle e zerar caso. Mas enquanto isso, nós não temos como afirmar quantos casos, quantos óbitos. A gente quer que continue caindo. Bom, no começo da entrevista você disse ao Rubens que a gente não vai voltar ao normal, que a gente vai até poder se locomover mais, mas com aquelas medidas de segurança, máscara, distanciamento e higienização. Me parece que é um semi-normal, né? Ou é um normal, quase normal, mas diferenciado. Isso é complicado, na minha opinião, de convencer as pessoas a fazerem isso, porque elas vão achar que está tudo bem, porque as mortes e os casos estão caindo. Isso vai exigir uma campanha muito mais agressiva por parte das autoridades de saúde, não, Flúvia? Com certeza, Sileide. Você trabalhar com comportamento é muito difícil. E as motivações que as pessoas têm para poder mudar comportamento, infelizmente, são motivações muito ruins, né? Porque quando as pessoas mudam de comportamento, principalmente quando ela sente que a morte está próxima dela ou que aquela situação está muito próxima a ela. À medida que as pessoas entendem que aquilo já é algo mais distante, esse medo já não muda comportamento mais. E aí, sim, com certeza, tem um papel fundamental a mídia, a imprensa, a divulgação, para que as pessoas entendam que a doença não acabou, e que essas medidas precisam permanecer. Na reunião do COI desta semana, vocês trataram da questão do retorno às aulas. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. Está liberado o retorno a partir de novembro? Quem vai poder voltar? Em quais situações? Então, vamos lá. Primeiro, a deliberação do COI, que foi feita lá em agosto, de que para o retorno das aulas, né, seria necessário o alcance de 2 indicadores, isso não mudou. E o que acontece que tem sido falado que em novembro, porque um dos indicadores já foi alcançado, e o segundo indicador, que é a diminuição dos óbitos, né, a queda por 4 semanas consecutivas, pelo menos 15%, a gente já tem 3 semanas de queda, então mais uma semana, vamos avaliar o percentual. Então existe a previsão de que as aulas possam retornar em novembro. Podendo retornar em novembro as aulas, a gente fez uma reunião do COI na quarta-feira para avaliar como seria esse retorno, porque o protocolo, né, das medidas de biossegurança, né, da preparação das escolas já está pronto, foi consensuado, deliberado pelo COI. Então o protocolo está pronto para ser utilizado. O que a gente discutiu no COI foi, retornando com qual a quantidade de alunos que vai poder retornar às aulas. Então, nós discutimos no grupo técnico e discutimos também no COI. Pegamos experiências de outros locais e o que ficou consensuado foi de que para a educação infantil, de 0 a 5 anos, voltaria 30%, e acima de 5 anos, os alunos, né, poderiam voltar num total de 30% do total de alunos matriculados naquela escola. 30% de 0 a 5 do total de alunos matriculados, e acima de 5, 25% voltaria presencialmente. Mas que não seria obrigatório, então é facultativo. O pai que não se sentir seguro para levar o seu filho para a escola, ele pode continuar com as aulas remotas, né, deixar isso muito claro. E caso a escola tenha um percentual de alunos maior do que esse permitido, né, ele teria que fazer revezamento. Então, se foi permitido 25% e eu tenho 40%, a escola teria que fazer um esquema de revezamento para que mantivesse apenas o percentual que foi pactuado e consensuado. E aí esse revezamento parece que tem regra também. Isso, a gente discutiu esse revezamento, né? O ideal é que fosse um revezamento por coorte, que a gente fala, a gente discutiu de ser semanalmente ou a cada 15 dias, isso a gente está fechando ainda, né? Ou no mínimo uma vez a cada semana, né? Ou a cada 2 semanas, isso a gente está fechando. Isso por conta essa regra de revezamento, é por conta do tempo de duração do vírus, de contágio do vírus? Isso, exatamente. Porque se eu tenho uma turma, né? O que é complicado? Você ter, por exemplo, numa semana, eu tenho uma turma que vai segunda, quarta e sexta, outra que vai terça e quinta, eu tenho muito cruzamento aí, tanto de profissionais quanto de alunos, e fica difícil o monitoramento. Mas se eu tenho uma turma que fica, por exemplo, vamos colocar lá, 2 semanas, ela fica presencial 2 semanas,
qualquer problema que tiver nessa turma, fica mais fácil da gente identificar e da escola, né, informar a vigilância epidemiológica, que esse foi um outro ponto muito discutido, Cileide. Nas experiências que nós vimos mundo afora, as experiências mais exitosas, elas foram naquelas escolas, nas instituições, onde existia uma comunicação muito fina entre a escola e a Secretaria de Saúde. Por quê? Para detectar possíveis alunos doentes ou contatos de alunos doentes e reportar as vigilâncias para que não fosse necessário, por exemplo, fechar uma escola inteira. Por que eu estou falando isso? Historicamente, né, em escolas, eu trabalho em vigilância há muito tempo, a gente via situações onde a gente só ficava sabendo da situação da escola quando já tinha 10, 15 casos dentro da escola. Né, a doença já tinha lastrado. Então, quanto mais sensível essa vigilância, ou seja, no primeiro caso que a escola identificar na triagem, já comunica a vigilância para que as providências sejam tomadas e a gente consiga controlar. Vai ser preciso um esquema de testagem em escolas? Olha, nas experiências que a gente viu de tudo um pouco, né? Alguns que testaram, São Paulo fez um inquérito, né, de crianças em idade escolar, nós não fechamos isso, né? Mas eu acho que se tiver condição a escola fazer ok, mas mais do que testar, triar muito bem e triar contatos das crianças, não só quem está na escola, mas perguntar para a criança, vai ter que ser diário isso, esse contato com o pai. Tem alguém na casa suspeito ou confirmado de Covid? Porque mesmo que a criança ou adolescente eles não estejam doentes, e isso a literatura científica mostra que grande parte das crianças não ficam doentes mesmo, né? Mas se tem alguém na casa dele doente, isso já é um sinal de que ele pode ser um portador assintomático. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter. Flúvia, por fim, quais os setores, dos setores que ainda estão fechados, caso de grandes eventos, futebol, cultura, vocês também estão discutindo o retorno deles ou eles ainda não estão no radar do COI? De eventos, sim, inclusive tem uma deliberação do COI que quando foi solicitado o retorno dos eventos ficou linkado com o retorno às aulas, ou seja, poderia ter um retorno de eventos de forma gradativa, né, com protocolos, a partir do momento que as aulas também pudessem retornar. Porque a gente avaliou, enquanto COI, e não foi Secretaria de Estado só, mas o COI estadual, de que não seria lógico, né? Porque nós consideramos a escola um ambiente muito mais controlável do que um evento. Então, ficaria meio ilógico. Então, a gente linkou, voltando às aulas, a gente já discute o retorno de eventos também. Isso a nível estadual. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que tem municípios que já liberaram. E o STF, tem uma decisão do STF que dá essa autonomia aos municípios. Mas, enquanto Estado, nós temos a obrigação de dar diretrizes, né, de dar caminhos a serem seguidos para todos os municípios. Rubens? É isso, Flúvia. Obrigado pela entrevista mais uma vez, a disponibilidade aqui de conversar com a gente. Ótimo trabalho aí para você. Apesar dos pesares, bom fim de semana. Eu tenho que desejar. Tomara que seja bom. Obrigada, bom final de semana para vocês. Obrigado pela entrevista aqui. Flúvia Amorim é superintendente de Vigilância em Saúde aqui no estado de Goiás, falando sobre essa situação, esse momento, né, da pandemia aqui em Goiás e com essas medidas aí também. Destaques à íntegra da entrevista você confere acessando o sagresonline.com.br. Como eu já disse, também o podcast do Manhã Sagres que está no SoundCloud. soundcloud.com/sagres730 você encontra lá a nossa playlist com todos os áudios, as produções aqui do Manhã Sagres.